Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês. Que bom estarmos aqui novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Estivemos alguns dias aí meio ausentes, sem gravarmos reflexões, mas Deus nos deu essa oportunidade, este dia, para meditarmos na palavra de Deus. João capítulo 6, o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quero deixar algumas lições dentro desta comparação aonde Jesus se comparou ao pão vivo que desceu do céu. No Antigo Testamento, Jesus ele era simbolizado pelo maná, aonde sustentou o povo. E no Novo Testamento, Jesus se compara a este pão vivo que desceu do céu. Eu quero deixar algumas lições dentro deste versículo. Quando ele fala que desceu do céu, porque realmente Jesus, ele se despiu da sua glória. Filipenses capítulo 2, o versículo 9 ao 11, nos diz que Jesus, ele, sendo Deus, ele se tornou carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, o versículo de número 6 nos diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então Jesus, ele, sendo Deus, se fez homem, semelhante a nós, porque ele é o pão que desceu do céu. João capítulo 1, versículo 14. Também tem outra comprovação que Jesus, ele desceu do céu. Nos diz assim a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui Jesus, ele está comprovando que ele é o pão que desceu do céu. Um outro detalhe, para se fazer um pão na época de Jesus, este pão vivo, os grãos de trigo ele era separado à parte, assim como o nosso Jesus foi separado, foi preparado para ser oferecido em sacrifício na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 13, o versículo 8, a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, existia todo este processo com o trigo de separação. Êxodo capítulo 12,
na última praga, a morte dos primogênitos, ali tinha um cordeiro, um animalzinho que era separado também, específico para aquele sacrifício ali, naquele momento. Então esta é mais uma lição que aprendemos. E os grãos de trigo ele era separado, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi separado também. Um outro detalhe para a preparação deste pão, do pão vivo, tinha o período de germinação na semente. Tinha que ser colocado em um lugar à parte, no lugar úmido, para esperar a sua germinação. Isso nos conta, isso nos indica, isso nos comprova o nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então teve esse processo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Também Jesus nasceu com o propósito de ir para a cruz para salvar toda a humanidade. Um outro processo para se fazer o pão vivo que desceu do céu, aonde Jesus se identifica, depois que ele era germinado, tinha o processo de secagem. Esses grãos de trigo germinado era colocado no sol. Isso tem uma representatividade das provações do Senhor Jesus Cristo enquanto teve aqui na terra. Mateus capítulo 4, versículo 4, logo que Jesus foi batizado no Rio Jordão, o diabo tentou Jesus 40 dias e 40 noites, com ofertas, com propostas, aonde o Senhor não aceitou, e que nós possamos pegar de exemplo também, que no mundo nós teremos aflições, perseguições, perseguidos, mas não devemos nos entregar. Então tinha esse processo com os grãos de trigo, o processo de secar no sol, que fala das provações. Logo depois deste processo, o trigo, para ele se tornar um pão vivo, aonde Jesus mencionou, simbolizando a própria pessoa de Jesus Cristo, o trigo ele era moído, ele era triturado. Isso fala do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, aonde foi mencionado pelo profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 53, ali a Bíblia diz que o Senhor ele foi moído para perdoar os nossos pecados. Isaías 53 nos diz assim a palavra de Deus: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus ele foi moído, ele foi pisado, assim como era também para fazer este pão vivo descido do céu. Ele era moído, ele era pisado, ele era triturado, para então vir fazer o pão vivo descido do céu. O nosso Jesus, ele foi moído pelos meus pecados, pelos seus pecados, mas hoje ele está à direita de Deus Pai e intercede por nossas vidas. Um outro detalhe para se fazer o pão vivo do céu, depois que ele era secado, triturado, moído, agora ele era misturado com azeite. Isso fala da unção do corpo de Jesus, aonde as mulheres ungiram o corpo de Jesus depois que ele entregou o seu espírito. Está em Marcos capítulo 16, o versículo de número 1. Marcos capítulo 16, o versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Este é o maná verdadeiro descido do céu. Tinha este procedimento para se fazer este pão. E para quem que este pão era servido? O pão vivo do céu. Era servido principalmente para as pessoas enfermas da época, porque era um pão diferenciado, mais forte, com mais vitamina. Era servido para os enfermos. João capítulo 5, versículo 1 ao 11 nos diz que havia um homem há 38 anos esperando o movimento da água. E Jesus, o pão vivo que desceu do céu, foi lá e restaurou a saúde daquele homem. Espiritualmente, ele comeu do pão vivo que desceu do céu e recebeu a sua cura. Marcos capítulo 2, ali nos conta que 4 amigos levaram um paralítico até a presença de Jesus. Aquele paralítico, naquele dia, dentro daquela casa cheia de pessoas, ele teve a oportunidade de se alimentar deste pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Cristo. E a Bíblia diz que ele foi restaurado também da sua enfermidade. João capítulo 9 nos diz que um cego de nascença também provou deste pão vivo e também foi restaurada a sua saúde. A mulher encurvada, também 18 anos, provou deste pão vivo e também recebeu a sua cura. O homem hidrópico, ele também provou do pão vivo e recebeu a sua cura também. O homem da mão mirrada também provou deste pão vivo que desceu do céu e também foi restituída a sua mão como a outra. A sogra de Pedro também provou do pão vivo e também recebeu a sua cura. Ela estava com febre e foi restaurada. O cego de Jericó também provou do pão vivo que desceu do céu e também foi restaurada a sua visão. Então, era servido para os enfermos e, em segundo lugar, era servido para os soldados que voltavam das batalhas. Muitos voltavam feridos, fracos, de ficarem dias no campo de batalha. Então era oferecido
este pão vivo para aquele soldado, para ele se fortalecer novamente. Lembrando que cada um de nós somos um soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 3, Paulo dizendo ao seu filho na fé Timóteo: sofre, pois, comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos na terra, vamos estar se alimentando todos os dias deste pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo. E no arrebatamento da igreja, quando chegarmos nas bodas do Cordeiro, a Bíblia nos garante que lá estará o maná que será preparado para mim, para você, para a noiva do Cordeiro, o alimento do céu. Enquanto nós estivermos aqui, vamos se alimentando do maná vivo que desceu do céu, que é o Jesus Cristo, que é através da sua poderosa e boa palavra. Então essas são as lições do maná vivo que desceu do céu. Ele desceu do céu, ele era separado, tinha que esperar o tempo de germinação, era secado no sol, depois era triturado, era misturado com azeite, era servido principalmente para os enfermos e para os soldados que vinham de batalhas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Compartilhe este vídeo, visite o nosso canal, compartilhe com pessoas que estão parado, desviado, está longe da presença do Senhor. Ofereça este maná vivo que desceu do céu e o Senhor fará um grande milagre na vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa. Acione o sininho todas as vezes que gravarmos reflexões, automaticamente cairá no seu aparelho de celular. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.